Friends, we've been thinking so far about how, or what rather, justification is. Queridos, nós temos pensado até aqui sobre o que é a justificação. We've seen justification very carefully laid out to us even this morning from Paul's letter to the Romans. Nós vimos a justificação explanada para nós tão claramente hoje de manhã pela carta de Paulo aos Romanos. A question that I want us to consider before we have lunch today Mas uma pergunta que eu gostaria que considerássemos antes do nosso almoço de hoje. I want us to think a little bit further about how God could justify the wicked. Como que Deus poderia justificar o ímpio? You understand that problem that we have when we read Romans 4:5. Você entende o problema que temos diante de nós quando lemos Romanos 4:5? It's a problem that's really deep in the Old Testament. É um problema que é muito profundo já no Antigo Testamento. If you look back in the book of Exodus, No livro de Êxodo, chapter 34, capítulo 34, verses 6 and 7, versículos 6 e 7. the Lord reveals himself to Moses, Deus está se revelando a Moisés, and in this revelation of himself, we have what I think is a sort of riddle, a mystery left to us in the Old Testament. e à medida que Deus se auto-revela a Moisés, nós temos um mistério presente nessa auto-revelação de Deus. Read verses 6 and 7. Versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Forgiving, Perdoando por um lado, and yet he does not leave the guilty unpunished. mas por outro lado não deixando o culpado sem ser punido. How could that be? Como isso pode conviver? What did that mean when the Lord revealed himself as that to Moses? O que isso significa, Deus se revelando assim a Moisés? What kind of God could he be? Que tipo de Deus ele poderia ser? Who forgives and yet does not leave the guilty unpunished? Que perdoa por um lado, mas não deixa o culpado sem ser punido. Well, we've been looking at the answer in part in Romans chapter 4. Nós temos visto parte da resposta em Romanos If we 4. go back to that portion of God's word, Se voltarmos a esse texto que estivemos considerando já, we think of that verse that we considered yesterday morning, Romans 3, 20, 25 and 26. olhando para o texto de Romanos 3, 25 e 26, Paul teaches us that the sacrifice of atonement Paulo nos ensina que o sacrifício que é feito por nós has been given by God to demonstrate his justice. foi dado para demonstrar a sua justiça. He does not leave the guilty unpunished. Ele não deixa o ímpio sem a sua punição, o culpado sem ser punido. And yet that same sacrifice E ainda esse mesmo sacrifício, we see in Romans chapter 5 nós vemos em Romanos 5, in verse 8 versículo 8, is a demonstration of God's love for us. é a demonstração do amor de Deus por nós. While we were still sinners, Christ died for us. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. What's the answer to the riddle of the Old Testament? Qual é a resposta àquele mistério do Antigo Testamento? The cross of Jesus Christ. A cruz do Senhor Jesus Cristo. There God demonstrates his justice, É ali que Deus demonstra a sua justiça. and there God demonstrates his love. É ali que ele demonstra também o seu amor. When we see this statement in Romans chapter 5 verse 8, Quando nós lemos essa declaração de Romanos 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. What exactly do we mean when we say Christ died for us? O que queremos dizer por Cristo morreu por nós? How could a holy God justify people like us? Como poderia um Deus santo justificar pessoas como nós?
only by the death of Christ. Apenas pela morte de Cristo. He died for us. Ele morreu por nós. How does that death of Christ help us? Como é que essa morte de Cristo nos ajuda? How is that death for us? Como é que essa morte é por nós? Well, to answer that question, we go to a surprising place. E para responder essa pergunta, nós vamos para um lugar na Bíblia que é surpreendente. Not the New Testament, but the Old. Não no Novo Testamento, mas no Antigo. We go back even before the prophecy of Habakkuk we considered last night. Nós vamos até antes da profecia de Abacuque, que consideramos ontem à noite. We go back to the prophet Isaiah. Nós vamos para o profeta Isaías. So turn in your Old Testaments, if you would, to the prophecy of Isaiah. Então abram as suas Bíblias na profecia de Isaías, por favor. Look at chapter 28, verse 16. Capítulo 28, verso We 16. find something very interesting as we read through the book of Isaiah. Encontramos algo muito interessante ao lermos o livro de Isaías. It becomes clear that God's great plan for his people, and really for the whole world, would turn on one person. É muito interessante vermos que o plano de Deus pelo seu povo, e de fato pelo mundo inteiro, pudesse estar estruturado em cima de uma pessoa. That's what we see talked about in chapter 28, verse 16. É o que nós vemos em Isaías 28:16, que diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. There was a sense of this even in the way that God's people would idolize a figure. Havia, em certo sentido, essa ideia do povo de Deus idolatrar uma figura, The way they would idolize a king. como eles idolatravam um rei. But God revealed to Isaiah that a Messiah would come. Mas Deus revela a Isaías que o Messias estava por vir. So if you turn over to chapter 32, Se formos para o capítulo 32, we see this in verse 1. no versículo 1, A king will reign in righteousness, and rulers will rule in justice. eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. So the great King David Então o grande rei Davi was a preview era uma avant-première of what was to come. do que viria a seguir. And yet, as we read this prophecy of Isaiah, we get a sense that this will be more than just a good king. E ao lermos essa profecia de Isaías, nós temos a ideia de que isso seria mais do que um simples bom monarca. There's that famous passage back in chapter 9, É aquela passagem famosa que nós conhecemos do capítulo 9, in verses 6 and 7, versículos 6 e that 7, we generally hear around Christmas time. que geralmente ouvimos na época do Natal, For unto us a child is born, porque um menino nos nasceu, to us a son is given, um filho se nos deu, and the government will be on his e o shoulders. governo estará sobre os seus ombros, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Of the increase of his government and peace there will be no end. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. So Isaiah is clear that a king will come. Então Isaías deixa muito claro que virá um rei. But Isaiah also teaches us that a servant will come. Mas Isaías também nos ensina que um servo viria. God seems to specially call one his servant. Deus parece chamar um em especial de seu servo. So to this question that we're considering of how will a holy God forgive and restore sinners, Então, com essa pergunta em mente que temos, como é que um Deus santo justifica ímpios? the answer to that we see most clearly A resposta a isso nós enxergamos mais claramente is in Isaiah chapter 52. em Isaías capítulo 52. Isaiah 52, beginning at verse 13, Começando com o versículo 13.
and reading through chapter 53. e até o final do capítulo 53. Could you read that for us? Isaías 52, de 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, a sua aparência mais do que a de outros filhos de homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amen. This has often been called the servant song. É geralmente chamado esse texto de o Salmo do Servo. Not that it's the song of the servant, but it's the song about the servant. A canção do servo não é a... I'm sorry. It's the song about the servant. Ok, acerca do servo. And when we see this passage, we see there are 5 stanzas, as it were, to this song. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que há 5 estrofes nesse canto. We find first that this servant is appalling. Primeiro nós vemos que esse servo está... que causou, que as pessoas pasmaram com ele. Okay. Okay, I got it. You got it? So the servant is appalling. Então esse servo nos leva a pasmar. We find that we have actually despised him. Nós descobrimos que nós o desprezamos. We find that this servant accepted his suffering as a substitution. Nós percebemos que esse servo entendeu o seu sofrimento como uma substituição. God laid our sins on him. Deus colocou os nossos pecados sobre ele. And this servant would be satisfied. E esse servo se satisfez com isso. So those are the things we want to look through in this passage in our time together. E são as coisas que nós queremos olhar nessa passagem, nesse momento. First, we see that this servant is appalling. Nós vemos como ele causou, nos deixou pasmados com ele.
That's what we see in chapter 52, verses 13 to 15. Versículos 13 a 15 do capítulo 52. The song is really introduced with a summary here in verse 13. Verse 13. E resumo nos dá o início no versículo 13. See, my servant will act wisely, he will be raised and lifted up and highly exalted. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. This is striking language. É linguagem assim que nos faz pensar. Language in the Bible about something being lifted up and highly exalted is usually reserved for God himself. A linguagem na Bíblia que fala de alguém ser elevado, exaltado, geralmente é reservada a Deus somente. So from the very beginning we see that there is something special, even unique about this servant. Então, logo a princípio, nós notamos que existe algo singular acerca desse The servo. servant is going to do something and God will exalt him uniquely. Esse servo haverá de fazer alguma coisa e Deus haverá de exaltá-lo de forma singular. But then in verse 14 the song turns strangely dark. Mas no versículo 14, esse cântico se torna algo obscuro, algo tenebroso. We learn that many were shocked by the servant's appearance. Eles pasmaram, ficaram chocados com a aparência desse servo. Look at verse 14. Versículo 14. Just as there were many who were appalled at him. Como pasmaram muitos à vista dele. His appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro. So will he sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. E assim como a sua aparência, mais do que qualquer dos filhos dos homens, assim causará admiração às nações. For what they were not told, they will see. Pois os reis fecharão a sua boca, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. And what they have not heard, they will E understand. aquilo que não ouviram, entenderão. So who is this servant? Quem é esse servo? Well, this servant is Jesus Christ. É o Senhor Jesus Cristo. And this servant is described as appalling, disfigured, marred. E é alguém descrito para nós como quem nos faz pasmar, como alguém que foi aflito, que foi afligido. References, I think, not to the sort of natural appearance of Jesus, Eu creio que isso não faz referência à aparência natural física de Jesus, but to the horror of his crucifixion. mas ao horror da sua crucificação. And it is this horror that's connected with the servant that makes his effect here so surprising to us. E esse horror ligado a essa crucificação desse servo que nos surpreende aqui. And there's going to be a message then that will go out and sprinkle many nations. E haverá uma nação, uma mensagem aqui que haverá de ser espalhada por todas as nações. By this ministry, many will be made clean. Por esse ministério, muitos serão limpos. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Even the Gentiles who weren't studying the prophets will hear the message and understand. Mesmo os gentios que não estavam estudando as profecias ouvirão e entenderão. As we were just thinking about from Romans 3 and 4. Como estávamos considerando há pouco em Romanos 3 e 4. We follow one who was appalling in what he suffered for us. Nós seguimos aquele que nos levou a ficar pasmados com aquilo que ele sofreu por nós. This is the shocking news of this favored servants, this exalted servants. Essa é a parte chocante das novas acerca desse servo maravilhoso. So in this first stanza, the camera, if you will, is placed squarely on the servant. Então, se vocês me permitirem, a câmera nesse primeiro verso do canto se foca no servo. And we're taken by and surprised by the disfigurement that's described. E nós ficamos totalmente surpreendidos com o desfigurar desse servo. And then we're further described that there will be this ministry to the nations. E aí nós ficamos surpreendidos de ver que haverá esse ministério estendido às nações. That's all in these first few verses. Primeiros versículos que Now vemos. let's move on to the next stanza, Agora vamos para o próximo verso do canto. where we find not only is this servant appalling, but we also see here in chapter 53, verses 1 to 3, that we have despised this servant.
Não apenas esse servo nos levou a pasmar com tudo isso que vimos até aqui, mas nos versículos 1 a 3 do capítulo 53, nós vemos que nós o desprezamos. Now, here in chapter 53, verse 1, it's the nation of Israel that seems to speak. Aqui no versículo 1 do capítulo 53, ele parece estar falando da nação de Israel. And we find this message that will go out is a message about God's salvation of his people. E a mensagem que está prestes a ser pregada é a mensagem da salvação de Deus estendida ao seu povo. The question is, this message is so extraordinary, who will believe it? E a questão e aí a pergunta é, essa mensagem é tão extraordinária, quem haverá de crer nela? Verse 1, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. This message will strike many people as incredible. Essa mensagem vai chegar aos ouvidos de muita gente como sendo uma mensagem incrível. Reminds us of how John described those who saw some of Jesus' miracles. Nos lembra daquela descrição que o apóstolo João nos dá de como reagiram algumas pessoas que viram os milagres de Jesus. In John 12:38. Em João 12:38. Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they still would not believe in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. And then he quotes this verse. O texto lá de João diz assim, mesmo depois que Jesus fez todos esses milagres, esses sinais, na presença deles, eles ainda assim não creram nele. E isso foi para se cumprir a palavra do profeta Isaías, e ele cita exatamente esse texto. Paul too, later in his letter to the Romans, in Romans chapter 10, Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 10, when he's struggling with why the Israelites do not accept the message about Jesus as the Messiah, quando ele está lutando com o fato de que os israelitas não querem aceitar a mensagem de Jesus ser o Messias, os israelitas não aceitam isso. he turns to this passage. Ele volta a esta passagem. And he says in Romans 10:16, E ele diz em Romanos 10:16, but not all the Israelites accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? ele diz, mas nem todos os israelitas aceitaram a mensagem das boas novas, pois a Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Now friends, why would this message be so unbelievable? Por que essa mensagem haveria de ser tão incrível, não crível? Well, because in part, as Isaiah has already begun to tell us, this servant will not be humanly attractive. Em parte, Isaías já respondeu um pouco para nós, esse servo não será humanamente atraente. Look at verse 2. Versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Have you ever noticed how good-looking so many TV preachers are? Vocês já repararam como que aparência assim, de pintosos tem tantos desses pregadores da televisão? When people want to find an actor to portray Jesus in a movie, do you notice they always find somebody who's strikingly handsome? Vocês já perceberam que quando eles querem colocar um ator para representar Jesus, eles vão procurar um ator assim que tem uma aparência muito atraente? It seems the servant here is nothing like that. Parece que o servo daqui não tem nada a ver com isso que nós vemos. No, there's nothing in his appearance that would attract us to him. Não há nada na sua aparência que nos agradasse. He is unexpected. Ele é alguém que nós não esperamos ser como ele é. He's surprising to us. Ele nos é surpreendente nesse And sentido. in that sense, Isaiah is reinforcing what he's already told us up in the first stanza. E de certa forma, Isaías aqui está reforçando aquilo que ele já falou no primeiro verso do canto. And did you notice how we've entered the picture now? Agora você repara como é que nós entramos nesse quadro no segundo verso? There in chapter 53, verse 2. Capítulo 53, versículo 12. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should despise him. Ele não tinha aparência, nem formosura, nem beleza que nos agradasse. And in verse 3, it's even clearer that the servant will be despised. E no versículo 3 fica ainda mais claro que ele será desprezado. He was despised and rejected by men, Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. a man of sorrows and familiar with suffering. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Like one from whom men hide their faces, E como de quem os homens escondem o rosto. he was despised, Era desprezado. and we
esteemed him not. E dele nós não fizemos caso. You see, friend, this song begins to implicate us. Agora, esse canto parece nos implicar na situação. We are among those who have despised him. Nós estamos dentre aqueles que o desprezaram. We have despised this servant. Nós desprezamos esse servo. And understanding that is a necessary part of understanding how God could forgive us through Christ. E entender isso faz parte integrante de entender como é que Deus poderia nos perdoar em Cristo. When Christ dies for us, Quando Cristo morre por nós, he is dying for those who are already involved with him. Ele está morrendo por aqueles que já estão envolvidos com Ele. We have all despised him. Todos nós o desprezamos. If we go on to the third stanza of this song, E aí nós chegamos ao terceiro verso desse canto. we see even more how we are involved with this servant. E nós vemos mais profundamente como estamos envolvidos com esse servo. We find here perhaps the clearest statement in the whole Bible about how God deals with our sins. E nós encontramos aqui, quem sabe, a afirmação mais clara em toda a Bíblia de como Deus lida com o nosso pecado. And it's interesting, the images we find here don't have anything to do with money or slavery or honor. E é interessante, nós vemos que as figuras aqui nada tem a ver com dinheiro, com escravidão, com honra, Or even love. ou até com amor. All things that we associate with images of salvation in the Bible. Tudo aquilo que nós normalmente associamos com as imagens de salvação na Bíblia, We find here that the Holy Spirit has inspired language of a deserved penalty to be paid. nós vemos que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico para mostrar uma penalidade que nós merecíamos pagar. And that someone has paid this penalty for E us. que alguém pagou essa penalidade em nosso lugar. Some have suggested that Christ took up our infirmities in the sense that he became a man and he joined in our sufferings. Alguém tem sugerido que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, no sentido dele se tornar homem e conhecer as nossas dificuldades e dores. And he certainly did that. E ele certamente fez isso. But joining alone will not help us. Mas simplesmente se colocar ao nosso lado não haveria de nos ajudar. We have here in this picture Nós temos nesse quadro descrito aqui someone presented who suffers for us. alguém apresentado para nós que sofre em nosso lugar. So in the first stanza we've seen the servant. Então no primeiro verso vimos o servo. In the second stanza we've begun to understand how we've interacted with him. No segundo verso nós começamos a perceber como é que nós interagimos com ele. We see ourselves as part of the servant's afflictions. Nós nos vemos como parte da aflição desse servo. And now in the third stanza E agora no terceiro verso, we have the most surprising turn of all. nós temos a virada mais surpreendente de todas. In verses 4 to 6, Nos versículos 4 a 6. we have the answer to the riddle of the Old Testament. Nós temos a resposta àquele mistério do Antigo Testamento. How a holy God can forgive sinners. Como é que um Deus santo pode perdoar pecadores? How justice and mercy meet. Como é que justiça e misericórdia se encontram? How a righteous God could justify the ungodly. Como é que um Deus justo pode justificar os ímpios? Look here in chapter 53, Capítulo 53, verses 4 to 6. os versículos 4 a Want 6. to read those again for us? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. God laid our sins on this servant. Deus colocou a nossa iniquidade sobre este servo. The servant bore our infirmities.
Esse servo carregou as nossas enfermidades. Look at verse 4. Versículo 4. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. What an amazing statement. Que frase surpreendente. God struck and smote him. Deus o feriu. And Isaiah says that we would notice that. E Isaías diz que nós percebemos isso. We, as we would look and evaluate, we would consider that one stricken by God. Quando nós avaliássemos, olhando para ele, nós o consideraríamos ferido e oprimido por Smitten by Deus. God. Alguém que foi realmente ferido por Deus. But it wasn't because he deserved it. Mas não era porque ele merecia ser ferido. You see in verse 3, No versículo 3, we see that he was a man of sorrows and familiar with grief. nós vemos que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Yes, and God did this. Sim, e Deus fez isto. What we see in verse 4, O que vemos no versículo 4. not because he deserved it, Não porque ele merecesse, but because we have deserved it. mas porque nós merecíamos. And though some of these verbs show us that God did this, others are more active and show us that the servant himself has acted to take up our suffering on himself. O que os versículos, os verbos mostram para nós é que essa ação foi de Deus, mas que esse servo agiu para trazer sobre si esse castigo que nos era reservado. We see down in verse 12, Versículo 12, por exemplo. he poured out his life. Ele derramou a sua alma na morte. He bore the sin of many. Ele carregou, levou sobre si o pecado de muitos. You see this amazing combination Essa combinação maravilhosa of God's will da vontade de Deus and the servant's willingness, e da disposição do servo. both coming together here. As duas se juntando aqui. Friends, sometimes people describe the atonement of Christ mockingly, derisively, as a kind of cosmic child abuse. Às vezes as pessoas descrevem a morte de Cristo de uma forma assim repelente, como se fosse uma criança sendo abusada, With the Heavenly Father gone terribly wrong and taking out a whipping, a beating on his child. como se o Pai Celeste tivesse agido de forma errada por surrar, por chicotear o seu filho. As if this is a poor, helpless child trembling, kind of shrinking back from his father's throat. Como se fosse uma criança sem qualquer poder que está se encolhendo mediante o castigo abusivo do pai. But friends, this is not what we have in this song. Queridos, não é o que nós temos nesse canto. No, here we see the eternal triune God, Aqui nós vemos o Deus eterno e triuno, Father, Son, and Holy Spirit, Pai, Filho e Espírito Santo, determining from eternity past determinando da eternidade passada how he would deal with our sins. como Ele lidaria com os nossos pecados. And what we see here in verse 5 O que vemos aqui no versículo is really the 5 climax of the song. é o clímax desse canto. The servant's suffering brings us salvation, O sofrimento desse servo traz para nós salvação. but he was pierced for our transgressions. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. He was crushed Ele foi moído for our iniquities. pelas nossas iniquidades. The punishment that brought us peace O castigo que nos traz a paz was upon him, estava sobre ele, and by his e wounds pelas suas pisaduras we nós are healed. fomos sarados. Friends, what a picture. Queridos, que quadro lindo. Those words, pierced and crushed, indicate a violent death. Essas palavras, traspassado, moído, indicam uma morte violenta. Just as the Lord had told Eve in the Garden of Eden when he Como? speaks to Adam and Eve. Como o Senhor havia dito a Adão e Eva lá no jardim do Éden. So there would be this violent death, Então haveria uma morte violenta, sim, so that we could be delivered from death. para que nós pudéssemos ser libertados, livrados da morte. Friends, why would we need to be so delivered?
Por que nós precisaríamos ser libertados assim? Because of our sins. Por causa dos nossos pecados. We read here in verse 6 Nós lemos aqui no versículo that 6 we have sinned, que nós pecamos, and yet God has laid our sins on the servant. mas que ainda assim Deus pegou os nossos pecados e os depositou sobre aquele servo. Verse 6. Versículo 6. We all like sheep have gone astray. Todos nós andávamos desgarrados como Each ovelhas. of us has turned to his own way. Cada um se desviava pelo caminho. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Friends, the Israelites had been taught for hundreds of years about the need for atonement for sin. Queridos, os israelitas haviam sido ensinados por centenas de anos, Ever since the time of Moses. desde Moisés, a necessidade de terem um sacrifício pelo pecado. The two great national holidays Os grandes feriados nacionais dos judeus were about God's holiness and their sin and their need for a substitute. diziam respeito à santidade de Deus, o pecado deles e a necessidade de redenção. Passover taught them this. A Páscoa ensinava The Day of isso. Atonement taught them O dia da this. expiação ensinava isso. Now, however, here they see that substitute is the servant. Mas agora eles enxergam esse substituto como sendo o servo. This God-appointed person. Essa pessoa designada por Deus. It's not going to be an animal, a bull or a lamb. Não será mais um animal, um novilho, um cordeiro. The servant is substituted for the sheep. O servo faz a substituição no lugar do The cordeiro. servant is slaughtered so that the sheep will be saved. O servo é massacrado para que a ovelha seja salva. Friends, this is at the very heart of the gospel of Christianity. Queridos, isso é o cerne, o centro, o coração do evangelho do Now, if cristianismo. you somehow have made it to the Fiel Pastors Conference and you are not a Christian, Se você de alguma forma chegou à conferência da Fiel e você não é um crente em Jesus, we are delighted that you're here. nós estamos felizes que você possa estar We aqui. hope you're enjoying yourself Nós esperamos que você esteja gostando de tudo and that you'll come back every year. e que você volte todos os anos. Friends, this is at the very heart of Christianity. Mas isso está no cerne do cristianismo. We understand that we have all done what we should not do. Nós todos entendemos que fizemos o que todos nós não deveríamos fazer. This meeting is not a convention of the self-righteous. Essa reunião não é uma reunião daqueles que têm justiça própria. No, Christianity is a religion that's only for sinners. O cristianismo é uma religião apenas para pecadores. We are those who know that we have offended God, Nós somos aqueles que sabemos que ofendemos a Deus, that we have served ourselves rather than God. que nós estamos nos servindo a nós mesmos e não servindo a Deus. And yet God, in His great love, E ainda Deus, no seu grande amor, has sent the servant. enviou o servo. The eternal Son of God has become a man. O Filho eterno de Deus se tornou homem. Jesus of Nazareth is fully man and fully God. Jesus de Nazaré, completamente Deus, completamente homem. And He has lived a life of perfect trust in His Heavenly Father. E ele viveu uma vida de confiança plena, completa no seu Pai Celeste. The kind of life all of us should have lived, O tipo de vida que nós deveríamos ter vivido, but not one of us has. mas nenhum de nós tem conseguido vivê-la. And then He did exactly what this song prophesied. E ele fez exatamente o que esse canto profetizou. Jesus died on the cross for us. Jesus morreu na cruz por nós. He was, as we were thinking earlier this morning, Ele era, como vimos mais cedo nesta manhã, raised from death foi for our ressuscitado justification, da morte para a nossa justificação, to make us right with God. para nos tornar justos diante de Friends, this Deus. is the good news of Christianity. Queridos, essa é a boa nova do cristianismo. If we will believe Christ, Se crermos em Cristo, trust in Him, se confiarmos nele, trust that His death was for sinners like us, que confiarmos que a sua morte foi efetuada por pecadores como nós, if we will turn from our sins and to Him in trust, se nos voltarmos dos nossos pecados e
para Ele em confiança, then we will be justified. aí seremos Then justificados. we will be forgiven of all of our sins Aí seremos perdoados de todos os nossos and pecados restored to fellowship with God e restaurados à plena comunhão com Deus. as His righteousness, the righteousness of Christ, the suffering servant, is counted for us. À medida que a justiça dele, do servo justo, é a nós creditada. Friend, these verses are what we are all about. Queridos, esses versículos nos descrevem com rara precisão. God has loved us this much. Deus nos amou a esse ponto. Look down then at verse 7 when we come to the fourth stanza. Agora no quarto verso do canto, versículo 7. And here we see very clearly that the servant accepted his substitutionary death. E aqui nós vemos claramente que esse servo aceitou a sua morte substitutiva. This servant did not cry out about any injustice being done to him. O servo não saiu bradando quanto a qualquer injustiça que pudesse estar sendo praticada Look contra at ele. verse 7. Versículo 7. He was oppressed Ele foi oprimido and afflicted, e humilhado, yet he did not open his mouth. mas não abriu sua boca. He was led like a lamb to the slaughter, Foi como cordeiro levado ao matadouro, and as a sheep before her shearers is silent, e como ovelha muda, so he did not open his mouth. perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Friends, he accepted this suffering for us. Queridos, ele aceitou esse sofrimento em nosso lugar. He was no abused child. Ele não foi nenhuma criança abusada, não. He was a willing sacrifice Ele era um sacrifício disposto, in love for us, em amor por nós, laying down his life, entregando a sua vida, bearing our iniquities. carregando as nossas iniquidades. He had no reason himself to die. Ele não tinha motivo em si mesmo para ter que morrer. We read here in verse 9, he had done no violence, there was any deceit in his mouth. O texto do versículo 9 diz que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. It says down in verse 11, he was righteous. No versículo 11 diz que ele era justo. At the trial of the Lord Jesus, even Pilate himself testified to Jesus' innocence. Até no julgamento de Cristo, o próprio Pilatos testifica a inocência de Cristo. And the disciple Peter, who knew him well, later wrote, he committed no sin and no deceit was found in his mouth. E o próprio apóstolo Pedro, que conviveu com ele, disse que ele não havia dolo na sua boca, ele não havia cometido pecado algum. And yet, E ainda assim, Jesus Christ was our Passover lamb, Jesus Cristo foi o nosso cordeiro pascal. willingly sacrificed for us. Sacrificou-se de forma disposta, voluntária por nós. Christ died for us. Cristo morreu por nós. We want our lives to reflect the humility of this servant Nós queremos que a nossa vida reflita a humildade desse servo, who accepted his special substitutionary suffering que aceitou a morte especial substitutiva out of his love for us por nos amar and ultimately for his own glory. e, em última análise, para a sua própria glória, As through him God was demonstrating both his justice and his love. pois através dele Deus estava mostrando tanto a sua justiça quanto o seu amor. But we should also notice the last stanza. Mas nós devemos voltar os olhos para o último verso. Up in chapter 53, verse 10. Versículo 10 do capítulo 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. We see in verse 11 Nós vemos no versículo 11 that this suffering servant will justify many and be satisfied. que esse servo justo justificará muitos e estará satisfeito com isso. This last verse in the song really summarizes it, O último verso nesse canto resume tudo, concluding that because the servant bore the sin of many, God would reward him. concluindo que porque esse servo carregou o pecado de muitos, Deus haveria de recompensá-lo. Look at verse 12. Versículo 12.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Friend, is your mind just flooding with biblical images? Eu penso que a sua mente, meu irmão, minha irmã, está cheia de imagens bíblicas nesse instante. The Passover lamb sacrificed for the people. O cordeiro pascal sacrificado pelo povo lá no Egito. The Lord Jesus at the Last Supper talking about his body broken and blood poured out for us. O Senhor Jesus, na última ceia, falando do seu corpo partido, seu sangue vertido por nós. And then we see here in verse 11, after the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. E nós vemos no versículo 11, depois dele ver o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. The servant who has so suffered will know joy. O servo que sofreu conhecerá júbilo. Friends, our Savior is not finally a weeping Savior. O nosso Salvador não é, no fim das contas, um Salvador chorão. Our Savior, by his death, accomplished all of his ends and purposes. O nosso Salvador, pela sua morte, cumpriu todos os seus fins, todos os seus propósitos. He bears the marks still in his hands. Ele ainda tem as marcas nas suas mãos, But he has risen in joy and satisfaction, mas ele ressuscitou em júbilo e em satisfação, accomplishing all of his purposes on the cross. cumprindo todos os seus propósitos lá na cruz. As he has shared the will of his heavenly Father, À medida que ele cumpriu a vontade do seu Pai, partilhou dela, the Lord's will to redeem a people is his own will. a vontade de Deus de redimir um povo é a vontade desse servo também. The Lord's plan is his plan. O plano do Senhor é o plano dele. And the Lord's joy is his joy. E a alegria do Senhor é a alegria dele também. He rejoices in accomplishing his purposes even in this way. Ele se regozija em cumprir os seus propósitos, mesmo que seja desta forma. Friends, you remember when the Lord Jesus was on earth and he went into the synagogue to preach what is his first recorded sermon? Vocês se lembram quando Jesus aqui nesse mundo entrou na sinagoga para pregar o seu primeiro sermão que está registrado? He picked up the Isaiah scroll Ele pegou o manuscrito de Isaías. and he read from another of the servant songs a little bit later in Isaiah. E ele leu de um outro cântico de Isaías que vem um pouquinho depois deste. Isaiah chapter 61, Isaías capítulo 61, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. The Spirit of the sovereign Lord is on me, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. He has sent me to bind up the brokenhearted, Enviou a curar-me os quebrantados de to coração, proclaim freedom for the captives, a proclamar libertação aos and cativos release for the prisoners, e a pôr em liberdade os to algemados, proclaim the year of the Lord's favor. e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Friends, this is the servant speaking in satisfaction in the salvation that he brings. Aqui está o servo falando em satisfação da salvação que ele nos traz. And he tells us here in Isaiah 61 in verse 3 E ele nos diz aqui em Isaías 61, 3, that those whom he saves que aqueles a quem ele salva will be called oaks of righteousness, se chamarão carvalhos de justiça, a planting of the Lord plantados pelo Senhor, for the display of his splendor. para a sua glória, para o esplendor da sua glória. Now, with all that in mind, Com tudo isso em mente, consider Jesus beginning his earthly ministry. considere Jesus começando o seu ministério We read terreno. in Luke chapter 4, Nós lemos em Lucas capítulo 4, verse 16. versículo 16. He went to Nazareth, Ele foi a Nazaré, where he had been brought up, onde ele cresceu, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. e ele foi para a sinagoga como era costume aos And he sábados. stood up to read. E ele ficou em pé para ler. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. E o rolo do profeta Isaías foi a ele entregue. Unrolling it, he found the place where it is written,
E ao abri-lo, ele achou o local onde está registrado: The Spirit of the Lord is on me, O Espírito do Senhor está sobre mim, because he has anointed me to preach good news to the poor. porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, Ele me enviou para proclamar libertação aos que estão algemados e o recuperar de vista aos cegos, to release the oppressed, para libertar os cativos to proclaim the year of the Lord's favor. e proclamar o ano aceitável do Senhor. And then he rolled up the scroll E aí ele fechou o rolo and gave it back to the attendant and sat down. e deu de volta àquele que estava ali coordenando aquele momento de culto e se assentou. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, E o texto diz que os olhos de todos na sinagoga se voltaram para ele. and he began by saying to them, E ele começou dizendo para eles: "Today this scripture is fulfilled in your hearing." hoje estas escrituras estão sendo cumpridas à medida que vocês a ouvem. Think of what went through his mind when he said those words. Pense no que passou pela mente de Jesus quando ele proferiu essas palavras. He knew what it meant. Ele sabia o que significava. He knew the life of the servant. Ele conhecia a vida do servo. When he said, "This day this scripture is fulfilled in your hearing," did he swallow hard? Quando ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, será que ele engoliu seco? Was it a kind of preview of the Garden of Gethsemane? Será que era para ele uma antevisão do jardim do Getsemane? A kind of resolved, let it begin. Uma espécie de que comece essa cena toda, resoluto da parte dele? Friends, if we turn from our sins and we trust in this one, Queridos, se nos voltarmos dos nossos pecados e confiarmos nele, he did it all of this ele fez tudo isso que está aqui for us. por nós. That's how God could justify the ungodly. É assim que Deus pode justificar o ímpio. Let's pray together. Vamos orar. Lord God, we are astounded at your love for us. Senhor Deus, nós ficamos chocados diante do teu amor por nós. And so we would glorify you for your justice and your mercy. Então nós te glorificamos pela tua justiça e pela tua misericórdia. As we see them both so clearly Quando nós vemos ambas tão claramente, in the innocent life, na vida inocente, the suffering and death, no sofrimento e na morte, and ultimately the resurrection of the Lord Jesus Christ, e por último na ressurreição de Jesus Cristo. all for us. Tudo por nós. We give you thanks for our justification in him, Nós te agradecemos pela nossa justificação nele. and it's in his name that we pray. E é em nome dele que nós oramos. Amen. Amém.